irmãos, graças ao Senhor, mais um domingo reunidos como a parte da tua igreja, mais uma vez e iremos começar mais um estudo de Atos, Atos 7, com a graça de Deus, sua misericórdia sobre as nossas vidas. Antes de lermos alguns trechos aqui desse capítulo, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, pedimos a ti a capacitação do seu doce Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Sobre nós queremos falar a tua palavra e aos irmãos que irá ouvi-la, Senhor. Reconhecemos diante de ti a nossa incapacidade, Senhor, que sem ti nada somos, Senhor. Por isso suplicamos a ti, Senhor, que teu Espírito possa nos ajudar, nos consolar, nos exortar, nos conduzir nesse reunir, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, carecemos de ti, da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abençoar o nosso falar e os nossos ouvidos. Irmãos, como o texto se inicia com a epígrafo aqui, a defesa de Estevão. Todos nós sabemos que o capítulo 7 é a continuação do 6, com os discípulos escolhendo 7 irmãos, entre eles cheio do Espírito. Então nós vimos que não são qualquer irmãos, São irmãos cheios de fé, cheios do Espírito Santo de Deus. E incluso a esses 7 irmãos estavam Estevão, Estevão, nós sabemos que ele estava em atrito com os das sinagogas dos libertos, já por conta de eles culparem Estevão de ser um blasfemo, de blasfemar contra o templo e a lei. E nós bem sabemos que naquela época o templo era uma coisa muito sagrada, aos israelitas, aos judeus. Então eles blasfemaram, eles disseram, que Estevão blasfemavam contra o templo e contra a lei, E Estevão, em sua sabedoria do alto, como a palavra de Deus diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem que mostrar de qualquer forma para esses israelitas, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mãos de homens, como diz o texto aqui que nós lemos de Atos 7. E como ele pode se defender dessa condenação que eles estão colocando sobre ele, e é levado ao sumo sacerdote do templo, para ser julgado diante do... Que Deus não habita em templos, feitos por mãos humanas. Por isso que até o nosso próprio Senhor, naquela época, uma das, condenação que ele sofreu foi justamente por causa disso, que ele falou que derrubaria o templo e construiria em 3 dias, Então, os fariseus, o sumo sacerdote daquela época ficaram loucos, Falou, como pode, Demorou tanto tempo a ser construído, você vai destruir em 3 dias e vai destruir e reconstruir em 3 dias. Mas nós bem sabemos que o Senhor falava do seu próprio corpo, do templo do Espírito. E é nesse caminho que vamos andar um pouco, lembrando, da história de Abraão, que ele cita aqui, um pouco de José, um pouco de Moisés, que são figuras, tipos, que Estevão tenta colocar a esses israelitas como se eles reconhecessem, o Senhor como líder, como o único sumo sacerdote e como o enviado de Deus, que eles não acreditavam. Então Estevão, Atos 7:1, Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura, é isto assim? Estevão respondeu: varões
irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então nós sabemos pela história de gente que o Senhor apareceu a Abraão, né? Mesmo quando ele habitava numa terra que havia de mais 2.000 ídolos, né? Uma terra de pagão mesmo. Ele era um idólatra, né? E por isso que Estevão cita que Deus não habita mais em templos, né? Feito por mãos humanas ou de homens, né? Mas no caso, quando Deus chama Abrão no caso, né? Ele não estava na sinagoga, não estava no templo. Porém, o coração e a natureza de Abraão era de um idólatra, né? De uma cidade que tinha de mais de 2.000 ídolos. Mas enfim, o Senhor chama Abraão para sair da sua parentela. A gente conhece a história, né? E consequentemente, passar do tempo, o Senhor dá um filho a ele, né? Por mostrar a sua graça a esse povo de Israel. Dá um filho a Isaac, derrama sua graça em amor e concede a esse filho a Abraão, né? Sabemos da história e dá uma terra para ele habitar, né? Porém, sabemos o sofrimento que foi até chegar em Canaã, né? Enfim, isso é o início da defesa de Estevão, né? Aí no capítulo 3, ele diz, saiu da sua terra, da sua parentela, e vem para a terra que eu mostrarei, né? Enfim, Abraão saiu de sua terra, peregrinou aquele tempo todo, até chegar em Canaã, né? Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus os trouxe para esta terra em que agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer um espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Até então, né, o Senhor não tinha dado a Abraão um filho da promessa, pois Sara não poderia ter filho, mas o Senhor, por sua promessa, daria, né, a um certo tempo. E aquele certo tempo chega Abraão, dá como herança, né, um filho da promessa. Sabemos que esse filho representa também o nosso Senhor, né, o Isaac. Porém, o Senhor já deixa avisado que o povo dele sofreria, né, seria escravizado por 400 anos no Egito. E enfim, essa é uma parte resumida de Abraão, que Estevão começa o seu discurso, né? E partiremos para José, né? Os patriarcas, né? José também é uma história muito comovente a nós que conhecemos ao Senhor, porque é uma figura, né? Um tipo da história da Bíblia, né? Que se parece mais com o nosso Senhor, né? Todos nós sabemos que seus irmãos o traíram, né? Os 11 irmãos, né? Os patriarcas, que até cita no versículo 9, os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. Então, nessa peregrinação também de José, todos nós sabemos o sofrimento que José teve como vendido como escravo, né? Assim como o nosso Senhor também, né? Foi vendido como escravo ao pecado, não porque nele havia pecado algum, mas por conta dos nossos pecados. Isso fala muito aos nossos corações, esse parentesco, né? De Cristo e José, né? E sabemos que José, por breve tempo, um bom tempo no caso, né? Foi sofrido muito, né? No Egito, sofreu calúnias,
sofreu açoite, sofreu, né? Mas como o texto diz que o Senhor estava com ele. Ele era um escolhido do Senhor para libertar, né, o seu povo quando chegasse a fome, aquele tempo de vacas magras, né, como nós sabe como a história. Porém, aí o capítulo continua no 10, né? Ele livrou e de todas as suas aflições, concedeu-lhe também graça e sabedoria perante o faraó. Sabemos que com a graça de Deus, José no Egito foi o segundo rei, né? O que governou o Egito abaixo de Faraó. José governava tudo. E essa é uma expressão que Estevão aparentemente quer mostrar aos israelitas. O sacerdote, o sumo sacerdote de todos, né? Mas Estevão tenta expressar isso como José, com aquele sonho que ele teve, aquela revelação de os seus irmãos se prostrarem, né, os patriarcas se prostrar diante dele. E por conta disso ele foi vendido como escravo, né? Porque os irmãos deles invejaram ele. Mas o texto decorrente vai dizer: o Senhor, com tua graça, dá a ele esse encargo de liderança mesmo no Egito. E com o tempo de fome, sede, os irmãos, com a sua primeira viagem para o Egito, né, vai até José sem saber quem era eles. E na segunda viagem, no retorno deles, José se apresenta a eles, né, como ele era o José. Aos irmãos se prostram, isso fazendo o Senhor completar aquilo que ele tinha sonhado, né, revelando aos patriarcas que José reinava mesmo, que ele era praticamente o rei do Egito, né. E ele se prostra, aí manda buscar pai e mãe, né, os irmãos todos, a família de 75 pessoas, que era a família de Abraão. Enfim, Abraão morre no Egito, né, e prossegue. Então essa é outra história, resumidamente, de José. Agora, em meio esse caminhar de José, nasce um novo rei que não conhece, né, como a história diz, né, por ter livrado a terra do Egito da fome. E enfim, parte tempo e eles são levados ao cativeiro, né, à escravidão. E nesse meio tempo, a passar-se um tempo, Moisés, em meio do Egito, é nascido, né. Então no versículo 20, diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, era formoso aos olhos de Deus. Então sabemos, lembrando um pouco da história de Moisés, Moisés nasceu naquela época onde Faraó mandou sequer matar todas as crianças, né, de 3 meses que havia nascido. Então, mãe de Moisés despassou Moisés para o palácio lá, né, para a filha do Faraó recolher ele. E todos nós sabemos que Moisés foi instruído em toda a capacidade, né, todo o estudo. Se fosse trazer por tempo de hoje, era um Oxford da vida, a melhor faculdade que tinha na época, egípcia. Porém, com a graça de Deus, como diz o texto, né, Moisés era muito formoso aos olhos de Deus, e Deus tinha escolhido ele, não no momento assim, mas futuramente saberíamos que Moisés seria o resgatador do povo, né? Tiraria o povo sabendo que ele foi ensinado, né, o ensino dos egípcios. Porém, ele não, como posso dizer, ele não se dedicou a essa vida, né? No coração dele, ele tinha uma afinidade com o seu povo, os judeus, até que
ele mata, né, um egito por conta de um judeu, enterra esse egípcio, né? Só que ele pensa que ninguém viu, né? Só que 2 dos judeus viram, né? E passa-se um dia, no outro dia, no caso, 2 judeus ali em atrito, discutindo, tal. Isso relata até no versículo 27, né? Os judeus brigando entre si e Moisés querendo apaziguar essa briga entre os dois. Só que, como eu disse, eles pensavam que eles não tinham visto, né? Que eles matou o egípcio, mas eles viram. Aí diz assim, ó, mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Quem é você, né? Você matou um egípcio ontem, agora você quer pregar a paz para nós? Como assim? 28, né? Acaso queres matar-me como fizeste antes ao egípcio? Então, eles revelam a Moisés que viram, né, a morte. E ele enterrou e eles viram. Aí Moisés, né, com a atitude dele, essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Sabemos que Moisés foi levado ao deserto, né? Na questão que Midian é para trás do deserto ainda. Então, esse homem para atravessar o deserto não foi fácil, né? Atravessou o deserto, isso na faixa, eu acho que ele tinha mais ou menos uns 40 anos. Aí ele serviu como um pastor também lá em Midian, né? E essa é um pouco da história de Moisés, também bem resumidamente falando, né? Mas aí Moisés, sabemos pela história que o Senhor se revela a ele ao Monte Horebe, né? Dizendo que ouviu a aflição do seu povo, isso no 34, né? Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Isso nós vê a soberania de Deus, né? Depois de quase 80 anos Moisés tinha, o Senhor não fala, ó, vai lá e liberta meu povo, o Senhor ordena ele, né? O Senhor diz, vem agora, e eu te enviarei ao Egito. E 35, no versículo. E este Moisés a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constitui autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu à sarça. Este o tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como o Mar Vermelho no deserto, durante 40 anos. Então nós vemos que com a graça do Senhor, Moisés mesmo disse que era pesado no falar, né? Que ele não iria porque ele era pesado no falar, mas a palavra de Deus diz que com a graça de Deus Moisés se tornou o homem mais manso, né, da história, adequado. Mas antes disso, o Senhor já tinha dado a meio que uma profecia, assim se dizendo, que a promessa, a promessa do grande profeta. Isso referia-se a um profeta que iria libertar o seu povo da escravidão, né? Diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e dos teus irmãos, dos patriarcas, né? O Senhor levantaria Moisés como resgatador de ti e dos teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás. Então foi o que aconteceu na história de Moisés, né? O Senhor levantou ele na terra de Midian, no Monte Sinai, né? Onde futuramente é dado os mandamentos a Moisés.
E Moisés como uma figura também de Cristo, né? Uma figura de um resgatador enviado por Deus a nós, né, o seu povo, para salvar da escravidão do Egito. A escravidão do Egito, sabemos que o Egito é um tipo do mundo, né? Um resgatador a nós, ao mundo. Então o Senhor dá a este homem, como dizem, que ele era pesado no falar, e ao meio ao Egito, esse homem faz prodígios, sinais, maravilhas, não pelo poder dele mesmo, mas pelo poder do Senhor dado a ele, né? Então, onde que eu quero chegar nisso tudo, irmãos? Na defesa de Estevão, né? Estevão teve que decorrer esse caminho todos, porque eles conheciam bem, né? A Torá, a lei, Moisés, né? E como, queira ou não, era um povo idólatra no caso, né? Idolatrava muito a questão de Moisés, né? O Senhor até poupa um pouco mais dessa idolatria, nem deixando sequer que eles enterrassem Moisés e tivesse até hoje o túmulo deles lá, né? Porque imagina a idolatria que haveria até hoje, sendo que não é indiferente, né? Hoje nós, no caso nós cristãos, não idolatramos essas coisas, mas temos diversos idolatria em nosso coração, como o irmão Rodrigo disse ontem, né? São diversas coisas em nosso coração que podemos idolatrar, né? Então o Senhor de não ser enterrado o corpo de Moisés, porque senão, misericórdia, hoje, assim como Maria, teria Moisés também como um dos maiores santo idolatrado aí. Mas enfim, então Estevão decorre todo isso até chegarem, né, em Davi, que lá que é dito, né, que Deus não habita, né, em casa feita por mãos humanas, dando a ele aqueles recursos todos para levantar, né, o templo, mas porém Davi tinha as mãos manchadas de sangue, Salomão que levanta o templo. Mas até então, enquanto Estevão estava falando, né, do templo, lógico, isso suscitava muito ódio entre eles, porque como eu disse, o templo era como uma habitação de Deus na terra, né? Era um lugar santo. Então, profanar contra o santo era profanar mesmo que contra o nome de Deus. E por isso que eu citei que o Senhor também, uma das suas condenações foi falar que derrubaria o templo, né? E com a lei também, né? E Moisés representa a lei, né? Então ele diz que eles blasfemavam contra o templo santo e a lei. Então no decorrer da defesa, no final sabemos que Estevão vai ser apedrejado, né? Por conta da verdade do Senhor. E um fato também interessante é que Saulo, né? Saulo consistia com sua morte, né? Saulo estava presente ali e assinou para que apedrejassem Estevão, né? Por causa dessas blasfêmias, né? Mas, mais uma vez, esse povo nega, né, ao Deus, tampa os seus ouvidos para não ouvir o que Estevão pregava, né? A verdade. Como em Apocalipse diz, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E mais uma vez eles pecaram, né, contra Deus por abandonar Deus mais uma vez, né? Por isso que o Senhor entrega eles à escravidão, viram escravo por meio de 400 anos. Mas com a graça de Deus, ao passar do tempo, o Senhor envia Moisés, né, como um resgatador do seu povo. Esse é o discurso de Estevão, né? O que a gente pode trazer para as nossas vidas? Durante essa história toda, sabemos que, primeiramente, a palavra de Deus diz que Estevão era um irmão, né? Selecionado entre outros irmãos, cheio do Espírito de Deus e com toda intrepidez, né? Com toda coragem de anunciar a Cristo, porque naquela época
Ele sabia que de uma forma ou outra ele ia morrer, né? E para nós hoje, que temos a maior liberdade, né, de pregar o Evangelho, mesmo aqueles que já são crentes, mas infelizmente não têm os olhos abertos pelo Espírito, pela a luz da palavra, muitas vezes a gente negligenciamos, né, de falarmos isso aos nossos irmãos, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então, podemos tomar para nós desse irmão aqui corajoso, cheio do Espírito, né, de pregar a sua palavra com intrepidez, cheio do Espírito, quer o que aconteça conosco, né? Sabemos que o país que a gente vivemos hoje não é um país de perseguição, mas onde a verdade é pregada, sempre há atrito, né? Sempre há esses da congregação aqui, né, dos libertos, para ir contra o que a gente prega, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos encha do Teu Espírito, encha-nos da Tua Palavra e que possamos ser como Estevão, né, cheio do Espírito, com poder, intrepidez, ao falar a Tua Palavra, sem vergonha, sem medo. Que o Senhor nos abençoe, que o irmão possa completar com toda a graça e misericórdia do Senhor. Irmãos, ainda no capítulo 7, eu quero chamar a atenção novamente para a história de José, mas apenas para nós nos lembrarmos, né, o irmão já falou, ele praticamente deu o resumo de todo o texto, né, o irmão Frank, mas a história de José me chama muito a atenção. Ele é rejeitado, tanto a história de José como de Moisés, né, que tem bastante ênfase na defesa aqui de Estevão, né. Então, Moisés é rejeitado pelos hebreus e José é rejeitado pelos irmãos. Ou seja, sempre os da sua casa, sempre os do seu próprio povo, né. Assim como o Senhor, sendo hebreu, foi rejeitado por Israel, né. Não só pelas lideranças, mas é uma afirmação que nós não podemos ter certeza, irmãos, mas muito provavelmente boa parte das pessoas, ou algumas pessoas que estavam naquela multidão contra o Senhor Jesus, nós podemos ter quase certeza que algumas daquelas pessoas ali aproveitaram dos milagres dele. Viram ou comeram dos pães multiplicados, mas naquele momento ele já não tinha mais a aprovação dos homens. E aquelas pessoas que estavam só atrás dos milagres, não tinham qualquer... E até os seus mais próximos o negaram, né? Como foi o caso de Pedro. Mas olhando para a história de José, é muito lindo, irmãos, observarmos essa citação dele, de Estevão, né, sobre José, porque apesar da rejeição, mostra a ascensão de José, a semelhança do reinado de Cristo, que depois vem para reinar sobre, e ele vem para reinar sobre a terra, ele salva os seus que antes o rejeitaram, que podem ser tanto os hebreus como nós, somos pecadores, que éramos inimigos. Veja que essa pregação, ela expõe a maldade do coração daqueles homens que estavam acusando Estevão para eles mesmos. Era mais uma oportunidade que o Senhor dava de arrependimento. E é muito interessante observar, irmãos, que Estevão ele está sendo acusado, mas ele não defende a ele mesmo. Ele defende o Senhor. Ele defende a Escritura. Ele fala, olha, aquele José que vocês têm tão grande estima, né? Aquele Moisés que tirou seus pais, né? Esses são figuras do meu Senhor. Né? Vocês rejeitaram aqueles homens
e rejeitaram também o Senhor. Mas esse não é mais figura, esse é o Filho de Deus. Nas entrelinhas ele estava deixando... No verso 38 do capítulo 7, Estevão diz o seguinte: este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração voltaram ao Egito. Olha só, irmãos, esses homens que se acham muito santos, que se acham os defensores do templo e da própria presença de Deus, eles são os descendentes daqueles que foram livrados do Egito com tantos milagres. Acho que a história de Moisés, acho que é a mais conhecida no mundo inteiro, né, da Bíblia. Uma das mais conhecidas. São muitos milagres. É a coluna de fogo, é o mar aberto, é o maná, é a água da rocha, é a nuvem de dia cobrindo eles. O Senhor fez assim, deu para que os seus corações voltassem para o Egito. Então eles não estavam mais fisicamente no Egito, mas os seus corações estavam. Eles estavam presos ainda, né, nos lazeres, nos prazeres que o Egito oferecia. E aí no verso 51, Estevão diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vós. Então veja, irmãos, que Estevão não só morre como o primeiro mártir, mas ele procura fazer como seu Senhor, ele não se defende. E quando ele diz isso aqui, ele está assinando a sentença de morte dele, né? Chamar um judeu de incircunciso de coração, né? Talvez um judeu de coração contrito rasgasse suas vestes e se arrependesse, né, com pó e cinzas, mas não esses judeus. Então, irmãos, essas duas ênfases que eu gostaria de dar, né? José, como a figura que é rejeitada, mas mesmo assim chega ao reinado, salva todo o povo, e Moisés, que é rejeitado, mas tira todo o povo do Egito, né? A figura do nosso Senhor, que nos salva desse mundo, nos salva da Babilônia, nos salva do mundo. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, como falou o irmão Franklin, para que todos nós percamos a vergonha de proclamar o Evangelho. Que todos nós estejamos preparados para as oportunidades que o Senhor concede. E se nós pararmos para pensar com bastante atenção, nós vamos ver que perdemos muitas delas. Às vezes alguém angustiado perto de nós e nós simplesmente continuamos a rotina da vida. Às vezes alguém pedindo ajuda ou alguém simplesmente reclamando de alguma coisa. Há tantas oportunidades. Hoje a Lori e eu paramos numa padaria para tomar café e eu estava relendo Atos 7 por causa do nosso momento hoje no Senhor. E uma moça abordou a gente dentro da padaria. E ela falou assim: moço, você me fez chorar. E eu falei, nossa, será que eu pisei no pé da moça, né? Ela falou, eu sou cristã, mas os meus... E eu percebi naquele momento, irmãos, como eu estava despreparado. Eu não tinha nenhuma palavra assim de ânimo para a irmã, sabe? Eu só pude falar, minha irmã, Deus abençoe, não desista, né? Ore ao Senhor. Então que nós estejamos como Estevão, irmãos, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, cheios de coragem,
para pregar o Evangelho. É para um amiguinho na escola, é para um colega de serviço, para um cliente, por que não? Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Porque, como disse o Franklin, esse irmão ele estava sendo perseguido e foi perseguido até a morte. E mesmo assim, ele não temeu pregar. E às vezes nós estamos livres de qualquer ameaça e não abrimos. Gostaria de orar. Senhor, obrigado por esse momento juntos na Tua presença. Nós te pedimos que nos dê graça, Senhor, para te ver em toda a Escritura, como pudemos ver hoje. Que seja assim todos os dias. Te peço também, Senhor, que nos ensine a praticar e aplicar a Sua palavra. Que não tenhamos só conhecimento, mas que tenhamos uma vida prática na Tua presença, sincera, como louvamos hoje, que sejamos os que adoram em espírito e em verdade, Senhor. Também te peço que nos dê coragem e intrepidez, Senhor, nos enchendo com Teu Espírito, para pregar o Evangelho a todos aqueles que cruzarem nosso caminho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos.